Inclinemos nossas frontes. Reverentemente, Pai, e humildemente chegamos diante de Tua presença. Sabemos que somos pó, por isso nossa face está voltada para o chão. Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 já estarias presente. E eu creio que o Senhor está presente para administrar essas reuniões, não como espectador de braços cruzados. E o Senhor conhece a cada um e as suas necessidades. E estamos cheios de necessidades, Pai. E a prioridade delas é as espirituais. Porque desta terra não levaremos nada material, mas levaremos o caráter de Cristo. E envolva-nos, Senhor, como a mãe envolve o seu bebê, no manto envolva-nos na justiça de Cristo. Queremos ser visto nele. Eu rogo que o Senhor tome esta manhã e abençoe os teus filhos. Nós agradecemos pela chuva que houve essa noite toda chovendo. Te agradecemos pelo tempo, mas aqui está, Senhor, aqueles que realmente gostam de vir à tua casa. Mas abençoe a todos aqueles que também não puderam vir. Fala em nossos corações. Orienta os nossos passos. Dá-nos sabedoria para te servir. Em nome de Jesus, dirija esta reunião. Amém. Eu estava nessa manhã pensando sobre o acostumar. Acostumar. Certa vez o irmão Branham teve uma dificuldade ali no seu lar devido à sua filha, já moça, Rebeca, creio que com 17 para 18 anos. E ela estava treinando no piano umas músicas, músicas modernas, rock, sei lá. E o irmão Branham chegou e aquilo entristeceu muito. E depois ele foi conversar com a filha, a mãe também junto, porque na verdade o casal deve puxar junto. Não é um bater e o outro soprar. Não, você tem que apoiar o teu marido quando ele está aconselhando, corrigindo, sei lá, apoiar a sua esposa também. Mesmo que não, se você não apoia, mas fica quieto. Depois vocês se entendam, conversa particularmente. Então, quando o irmão Branham falou sobre aquelas músicas, ela se levantou, surtou e disse que ela ia seguir estudando e que ela não ia ser como uma crente, quer dizer, antiquadra. Não, ela queria ser moderna. E ela saiu e puxou a porta e bateu a porta na cara dos pais e se foi. O irmão Branham disse, eu poderia ter tirado a minha cinta e ido atrás dela e trazido para dentro de casa sob chibatadas. Então entendemos que não se bate, a verdade é essa, não se corrige filhos adultos dessa forma.
as filhas adultas. Você tem que corrigir enquanto você pode, enquanto eles precisam da correção. Mas daí a irmã Meda chorava, ela lamentava, e o irmão Brana também ali, tentando apaziguar. E nisso levaram tempo. E o irmão Brana disse para ela, olha, nós temos que compreender a nossa filha. Você tem que ser amiga dela. Mas como? Eu vou abrir mão, deixar ela fazer o que quer? Vamos confiar em Deus. E nisto, o irmão Brana disse para a esposa, eu já estou há 2 horas falando contigo. Enquanto vêm pessoas de outros países, outros continentes, para ter 2 minutos comigo. E eu já estou há 2 horas ou 1 hora, né, contigo. Isso acontece porque somos comum. Geralmente, quando se casa com o tempo, como o tempo vai passando, tudo se torna comum. Entre o marido, a esposa. E aí é preciso ter cuidado para não se perder o respeito. Então as coisas ficam comum. Também fica comum as coisas de Deus, se você não tiver cuidado. A palavra de Deus, servir a Cristo, a igreja, vir à igreja, cantar e ouvir. A pessoa ela pode se acostumar. E quando se acostuma, então se perde aquele encanto. E as Escrituras, Jesus diz que Deus procura aqueles que o adoram e que o adorem em espírito e em verdade, não por hábitos. E à medida que o tempo passa, irmãos, essa é uma luta que todo crente enfrenta. À medida que os anos vão passando, as coisas se tornam comuns. Você tem que nunca permita a sua vida espiritual, as coisas de Deus se tornar uma coisa costumeira, habitual, comum, né? Mantenha sempre, como diz a Bíblia, uma novidade. Como a nossa vida própria, ela deve ser uma novidade de vida. Uma vida nova, ter prazer no Senhor. Ter prazer no Senhor. E o seu prazer tem que estar em alguém. E eu espero que seja em Deus. Vamos ficar de pé. Há muitos dias eu vou falar comentar um assunto. E há muitos dias que eu estou com isso na mente. Gênesis capítulo 6. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. Quer dizer, não era para betumar só por fora, como que para pintar.
tinha que encharcar aquela madeira por dentro e por fora. O betume, aquela resina, era tirada de outra árvore. Então ela se aquecia bem, se ficava fina, e ela então penetrava dentro daquela madeira, e assim nós vemos que aquela madeira ela ficava aprovada, segura. Mas vamos seguindo. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca. 150 metros dá uma quadra e meia, né? E de 50 côvados a sua largura, quer dizer, uns 25 metros. E de 30 côvados a sua altura, 15 metros. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Que o Senhor seja glorificado. Assentai-vos. Ao ler as Escrituras no livro de Gênesis, a primeira coisa que vocês vão deparar ali no capítulo 6 é que a terra, ela entrou no estado de pecado, de violência, de corrupção extrema. E Deus simplesmente decidiu matar, limpar a terra. Mas é como hoje também. Nós estamos diante não de um dilúvio de água. Deus, ele prometeu que nunca mais faria isso, mas ele nunca prometeu que não faria com fogo. E a próxima purificação é fogo. É fogo. Então, e Jesus disse, como foi nos dias de Noé, aquela extrema corrupção, seria quando ele voltaria também. E hoje nós vemos que as coisas têm se igualado ou até ultrapassado aos dias de Noé. Deus, ele é um Deus justo, Deus não tolera pecado, mas quando ele teve que trazer juízo sobre a terra ali,
ele encontrou alguém que era justo, Noé. Sempre Deus, ele tem alguém. Você ponha isso dentro de você. Sempre Deus tem alguém. Às vezes foi um grande número, às vezes foram poucos e às vezes foi um só. Mas essa linha, ela nunca quebrou. Sempre Deus tem. E hoje também, Deus tem alguém sobre a terra. Deus tem seus justos, seus filhos. E Deus nunca vai condenar o mundo junto com seus filhos, junto com o mundo. Nunca Deus faz isto. Ele sempre separa. E nós estamos vivendo um momento de extrema corrupção. E sabemos que a próxima coisa que Jesus vai fazer não é trazer avivamentos e isso e aquilo, mas Deus, ele está olhando pelo seu povo, como disse-nos o profeta. A próxima coisa que Deus vai fazer é arrebatar a sua igreja. É tirar o seu povo daqui. É a próxima coisa, é o próximo passo de Deus. Então, irmãos, o arrebatamento está à vista. E sabemos que logo após o arrebatamento, haverá aquela grande tribulação. As bombas atômicas se explodirão e aí vai. Então, quando chegou aquela situação, aquele mundo de então, chegou naquela situação, olha, Deus chamou Noé, porque encontrou que Noé era justo. E Deus mandou que ele fizesse uma arca, quer dizer, um barco. E Deus disse que haveria de trazer um dilúvio de água sobre a terra e afogaria todos, menos quem estivesse dentro daquela arca. E vocês podem ver que os animais tinham mais sentido espiritual do que os homens. Quando chegou a hora, lá foi aquele casal por casal. Animais bravios, como leão, tigre, onça, mas tudo foi em paz para dentro daquela arca. Eu recordo uma vez o pastor Joel disse, o que trazia paz para dentro daquela arca era que havia comida. É a mesma coisa o que traz paz para uma igreja, é o pão, é a comida, é a fartura. E é com isto que o pastor, um tipo do pai de família, deva providenciar. E vemos que os animais foram ali, para dentro daquela arca. E Deus deu as especificações, o tamanho, as medidas daquela arca. Deus não deu só as medidas, mas deu a qualidade, o tipo de madeira que deveria ser usada. Tudo isso é um tipo, irmãos. E Deus disse a madeira de gofer. Nós não temos essa madeira aqui no Brasil. Eu a conheci ali na África, no sul de Malawi, na cidade de Sanger. O gofer é aquela madeira encorpada,
o caule reto. E eu pensei assim, lá o povo sai ciscando, buscando qualquer raiz, qualquer coisa para fazer fogo. Eu pensei, por que não corta essa madeira? Que madeira é essa? Ele falou, isso aqui é gopher. Ela não presta para nada. Ela não presta para nada. A única madeira que nós temos aqui, um pouco parecido com gopher, é o embuzeiro. Vocês conhecem o embuzeiro, né? Você vê que ele é leve depois que ele seca, ou ele murcha. Então, por certo, Noé cortava aquelas árvores, saía a seiva, e ficava aquela madeira e fazia as pranchas. E a arca deveria ser toda de gopher. E isto, irmãos, o gopher, eu penso que ele nos representa. Não é uma madeira que não dá brasa, é uma madeira que não é usada, é uma madeira que apodrece logo, se não for cuidada, como o embuzeiro. Você olha o embuzeiro, ele é todo pururuca quando está seco. E assim é o gopher. É igual o gopher, é como uma esponja. Vocês têm aquela esponja toda furadona, as irmãs trabalham na cozinha, né? Então, ela tinha que ser porosa, porque a resina teria que entrar por aqueles poros, aqueles buraquinhos. Se esquentava aquela resina, aquele betume, que por sua vez era tirado de outra árvore. E encharcava aquela madeira, o gopher, por dentro, nos diz a Bíblia, e betumá por fora. Ela tinha que estar totalmente protegida. Então, se Noé colocasse um prego ali naquela tábua, depois que passasse a resina, vamos dizer, não havia quem pudesse tirar aquele prego. Aquilo endurecia. Aquilo ficava tão firme que diabo alguma podia arrancar um prego dali. E como era uma madeira leve e resinada, era uma embarcação leve que poderia se manter sobre as águas. Irmãos, do que fala o gopher? Fala da simplicidade. Deus não trabalha com pessoas orgulhosas. Deus não trabalha com gente que se administra a si próprio. Pode ver que Deus não permitiu Noé buscar nenhum outro tipo de madeira. Não se podia misturar qualquer outro tipo de madeira. Desde as quilhas daquela barca, tudo tinha que ser de gopher. Todas as coisas. Mas à medida que ia fazendo, Noé ia betumando. Por dentro e por fora. Eu gosto disso, viu, irmãos? Já que o gopher era vulnerável, era fraco, não prestava, é igual você, igual eu. O que é que existe em nós que vale alguma coisa? Olha para você mesmo. Você se sente de uma maneira imprestável.
não dá conta de nada, não pode com nada, ouve o pastor falar, ouve a Bíblia, a mensagem falar, mas você diz, quem sou eu? O golfe é isso aí. Mas é com isto que Deus, Ele trabalha. Deus chama as coisas que não são, nos diz a Bíblia, para confundir as que são. 1 Coríntios capítulo 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, quer dizer, as coisas que não prestam, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então Deus, Ele trabalha com coisas pequenas, com aquilo que o homem diz não presta, não vale nada, não é nada. Mas é com isto que Deus trabalha, Deus chama. Olha quem Deus chamou para ser seus discípulos. Homens pobres, homens rudes, muitos analfabetos, mas foi, vamos dizer, as ferramentas que Deus escolheu. As ferramentas. Então, irmãos, ali está o gofer. Pense em você mesmo como um gofer. E aquilo que era visto, vamos dizer que o próprio gofer se via como uma coisa vulnerável, imprestável, era o que era uma virtude perante os olhos de Deus. Todo poroso, todo furado, igual uma esponja, como diz, igual um queijo inchado, um queijo mineiro. Mas, quando você não diz, eu não posso, você está dizendo, Deus, tu podes. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu gofer. Quanta gente criticou a Noé? Essa madeira não presta para nada, só dá fumaça e não presta, não tem durabilidade. Mas a resina era o que seguraria aquela madeira. E aquela resina, aquele betume, é um tipo do Espírito Santo. Como nos ensina o profeta, era tirado o betume, era tirado de outra madeira, de outra árvore. E esta árvore era Jesus Cristo, a árvore da vida. E dele veio o Espírito Santo, a vida de Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. No dia do Pentecoste. Então, irmãos, o que é que a Bíblia está nos falando? Você tem que ter, eu, todos nós. Aí é onde não adianta religião. Você tem que ter a vindicação dos céus. Paulo diz, quem não tem o Espírito não é dele. Então é preciso esse betume, o Espírito Santo, revestir por dentro
nos converter por dentro e por fora. Não é só aparência de fora. Não é só, Deus conhece o meu coração. Tem que Deus ser visto, o betume tem que ser visto, tanto de fora como o seu dia a dia também. O lado de dentro. Tinha que preencher todos aqueles buraquinhos. Tinha que preencher. E no dia do Pentecoste foi isso que aconteceu. Jesus havia morrido e quando se cumpriu o dia do Pentecoste, Jesus havia dito: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias por isso. E aquele poder veio e encheu, diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito. E o verdadeiro batismo do Espírito Santo é isso, é por dentro e por fora. Ele muda a natureza. Ele não remenda, mas ele transforma. Vamos analisar. Quando Jesus disse para os seus discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Fazeis sinais, prodígios, maravilhas em meu nome. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Que capacidade teria aqueles homens simples para pregar o evangelho, para ser testemunhas? Por isso Jesus disse: primeiro vocês vão se betumar, ser cheios do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até, advérbio de tempo, né? Que do alto sejais revestidos de poder. Pedro poderia dizer: como nós vamos enfrentar aqueles sacerdotes, aqueles rabinos, aqueles mestres, aqueles professores? E a Escritura diz que eles estavam com medo, obedeceram, um pouco temerosos. Ficaram ali no sótão, cantando baixinho, orando baixinho, conversando em voz moderada, escondidos com medo dos judeus. Ora, você pode ter medo, temos medo de muita coisa. Mas quando o Espírito Santo veio sobre aqueles quase 120 irmãos, poderia ser 118 ou 119 pessoas, eles desceram aquela escada. E o que disse Pedro? Aonde está o rabino? Aonde estão os sacerdotes? Onde estão os intelectuais? Eles não tinham medo de enfrentar aquela classe de PhD, de doutorados, de seminaristas, de teólogos. Eles não tinham medo. Aonde estão? E eles, cheios do Espírito Santo, profetizando ainda. E Pedro disse: sabei, pois, ó casa de Israel, que a esse Jesus a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que o Espírito Santo, o que o betume faz? Ele dá coragem. Ele dá capacidade. Aquela arca, ela teria que enfrentar um mar bravio. Mas não há problema, irmão. Se você tem que enfrentar 2 ou 3 mares bravios,
Não se preocupe com os tufões. A arca, ela foi feita para suportar. Por isso ela foi resinada. E eu penso que Noé procurava resinar todas as partículas, os detalhes daquela arca. O que quer dizer isso para conosco? Sede cheios do Espírito Santo. Não tente colocar outra madeira. Não vai funcionar. Não tente mudar nada das Escrituras. Não busque querer interpretar. Seja o que você é, mas diga: Deus, eu preciso disso. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso de tua presença. Eu preciso ser convertido, Senhor, por dentro e por fora. Aleluias por isso. O que sustentava aquela arca era o betume. É igual hoje. O que sustenta o cristão não é a sua capacidade, não é a sua intelectualidade, não é a tua força. O que sustenta é Deus. Tem de Deus em sua vida, você não tem que temer nada. Ele começou a boa obra, ele vai terminar. Não fique preocupado, preocupada. Aquela arca, ela suportou as intempéries daquele dilúvio. Quem sabe ondas gigantes, mas ela foi feita para aquilo. Você pensa: eu não vou dar conta, eu vou morrer. Não, deixa. Deus te chamou. Você se encheu do Espírito Santo, você buscou, você se rendeu a Deus. Deus tampou todos esses buraquinhos. Não fica preocupado: eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Até mesmo as nossas orações são tomadas e aperfeiçoadas com gemidos inexprimíveis para chegar a Deus. As nossas vidas também. Aleluias por isso. É Ele que é o importante. Não nós, não você, não eu, não o doutor fulano de tal. O importante é Ele, é o Espírito Santo. Aquela vida que estava em Cristo e que esteja em você. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, eu vejo que Noé foi diligente. Em outras palavras, cuidadoso. Ele levou cada coisa com critério. Ele pegou a madeira certa. Ele não colocou ali qualquer coisa. Não, ele fez da maneira como Deus o instruiu. E ele colocou a resina, o betume. Mas como que eu vou chegar ali embaixo? Ele dava um jeito de tampar aquela parte da madeira, betumar, por dentro, por fora, porque ali era a segurança dela, daquela arca.
É a mesma coisa hoje, irmãos. Nós sabemos que qualquer hora esse mundo vai pipocar. A coisa já está virado em um chapéu velho. Uma corrupção extrema. Não vamos muito longe, a coisa é logo, logo. Mas não há o que temer. Com o que se deve se preocupar? Com o Espírito Santo. Seja você imergido. A palavra batismo quer dizer imersão. Entre em Deus, mergulhe em Deus, desapareça em Deus. Aplique o sinal, porque ele é a defesa. Ele foi a salvação de Israel ali no Egito. E o sangue vos será por sinal. Hoje não é mais a química, o vermelho, mas é a vida que estava no sangue que veio sobre a igreja. Então, irmãos, somente assim você pode ser uma testemunha realmente de Cristo. Porque sem a resina, sem o betume, testemunhar o quê? Se vamos encontrar ali só o golfe, a coisa mais vulnerável, imprestável. Mas tem uma coisa, mas se Deus te der o Espírito Santo, você não será derrotada. Você não será um capacho do diabo, um tapete. Você será uma testemunha viva do Espírito Santo. É isto que o gofer, a arca, representa. A salvação. Seja você um salvo. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, Tu disseste para Noé que era para ele tomar aquela madeira que não valia nada. E mesmo hoje não vale nada. Mas o Senhor chama as coisas que não são. Tu chamaste uma Maria Madalena e fizeste dela uma santa. E aqui também o Senhor tem chamado homens e mulheres e fez deles testemunhas do Senhor. E o Senhor instruiu a Noé, e eu creio que nesta era, o Senhor está nos instruindo ainda hoje, por essa manhã, qual deva ser a preocupação nossa. É betumar, é se resinar, é tampar os furos e se tornar aquela madeira própria para o que está por acontecer ou acontecendo. Encha-nos do Teu Espírito. Tome nossos pensamentos, nossa língua, nosso coração, nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Que ninguém venha naufragar nessa jornada. Qualquer outro barco não suportaria, naufragaria.
Mas aquela arca, feita segundo a orientação divina, a escolha divina, ela pôde suportar aquele dilúvio, aquelas ondas, aqueles obstáculos que estavam por cima da água, toras de madeira. A arca era a prova de tudo. E assim o Senhor, em tua igreja, em teu povo, esse homem, essa mulher é a prova de qualquer coisa. Senhor, resina-nos, Senhor, encha-nos do teu Espírito. Se há alguma coisa que deva ser reparada, que o Senhor possa fazer isto. Se devemos ser corrigidos, por certo, que o Senhor nos corrija. Seja o que for, mas não queremos que fique nenhuma partezinha qualquer sem o verdadeiro betume, porque seria por ali o lugar que haveria de penetrar água e haveria de trazer inundação. Portanto, Senhor, ajuda a todos a ter cuidado nas pequenas coisas da vida. Guarda a nossa língua, guarda o nosso olhar. Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Queremos também te agradecer pela eleição. Tu nos chamaste, Senhor, chamaste tuas filhas e filhos. Então que o Senhor aperfeiçoe esta obra na alma de cada um, que não haja nenhum negligente, ou como falamos aqui, pessoas que acostumaram com as coisas de Deus a ponto que elas se tornaram comuns. Venha reavivar, venha despertar, venha trazer expectativa ao teu povo. Agora eu oro, ó Deus, que tu os leve em paz e lhes dê um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.